É nosso convidado, e para nos falar também da campanha Cuide das Suas Costas em 2026, o Dr. Ricardo Frada Gouveia, médico ortopedista, cirurgião e membro desta campanha. Muito obrigada por estar connosco no programa. Obrigado, é um privilégio recebê-lo. Obrigada ao Sr. Doutor também, depois pela sua disponibilidade em ouvir os nossos telespectadores. Na sua prática clínica, quais são aqueles hábitos do dia-a-dia que encontra e que mais contribuem para o aparecimento progressivo da dor nas costas, dor lombar, dor na cervical, não é? Certo. Como disse, é a principal queixa que nós observamos em consulta de ortopedia, neste caso em específico de coluna, e o que acontece hoje em dia é que as pessoas, e a nossa cultura é uma cultura muito reativa, portanto existe muito pouca prevenção, muito pouca cultura do exercício físico e faz com que as pessoas só começam a cuidar de si quando aparecem as primeiras queixas, quando aparece a primeira dor de coluna lombar, da coluna cervical, existe muito sedentarismo, existe um excesso de peso, hoje em dia também com o nosso ambiente urbano e o nosso estilo de vida muito estressante, as pessoas acabam a ter níveis de ansiedade muito elevados, muitas vezes nem respiram adequadamente e, portanto, têm uma grande tensão miofascial de toda a coluna e isso é um dos principais motivos de queixas. Mais do que as alterações das hérnias, que muitas vezes chegam à consulta a dizer eu tenho 5 hérnias, tenho 3 hérnias e eu tenho hérnias desde a infância e, portanto, eu tenho muitas dores de coluna por causa disso. A maior parte das vezes as queixas de dor são devidas a essas alterações miofasciais que provocam dor, limitação funcional e depois as pessoas, quanto mais dor têm, mais limitação têm, menos fazem, mais dor têm. Claro. E de pequenas mudanças podemos mesmo esperar e alcançar grandes resultados? Portanto, há um impacto real a médio e longo prazo? Certo. Está mais do que demonstrado que o exercício é o principal fator modificável que leva a um aumento de longevidade e uma longevidade com qualidade de vida. Claro. E, portanto, tomar uma vida mais ativa desde uma idade, quanto mais cedo, melhor, e de uma forma consistente, faz com que exista uma tonicidade dos músculos estabilizadores da nossa coluna e isso faz com que a produção de dor, mesmo quando existem alterações degenerativas, seja bastante menor. Nós não nos podemos esquecer que a nossa coluna, como o nosso aspecto exterior, vai envelhecendo ao longo dos anos e vamos tendo perda muscular, rigidez articular, perda de mobilidade e se não fizermos pequenas intervenções de uma forma consistente para controlar essas alterações próprias do envelhecimento, vamos acabar por sofrer com isso. E vamos dividir, se calhar, em duas grandes questões. A do exercício físico, já lá vou, mas primeiro é estas pequenas mudanças que podemos fazer. Desde logo, quando se fala na saúde da coluna, pelo menos eu tenho a tendência logo de endireitar as costas. Certo, não é? Portanto, no dia-a-dia, se nós tivermos uma atitude mais ativa, pequenas caminhadas, se quem trabalha em escritório, evitar estar 4, 5 horas na mesma posição sentada e quando está sentado ter uma posição mais ergonómica e tentar corrigir a postura, obviamente que a dor e a tensão muscular vai ser menor e, portanto, assim vai se sentir melhor. Da parte do exercício, o objetivo é nós trabalharmos os músculos que nos fazem suportar a nossa coluna. Portanto, nós só conseguimos estar de pé e conseguimos movimentar por uma série de músculos e que, naturalmente, se não forem trabalhados, vão ficar mais fracos. Ficando mais fracos, sempre que forem solicitados, vão estar em grande esforço e daí provocarem a dor. E quando sugere aos seus doentes a prática do exercício físico, não lhe perguntam muitas vezes, mas qual exercício físico, o que é que eu devo fazer? Certo. Aí duas questões. Uma pergunta que eu faço em todas as consultas, para além das questões demográficas e de antecedentes médicos ou cirúrgicos, é se praticam exercício físico. Uma resposta comum é faço caminhadas. A caminhada é bom, mas é totalmente insuficiente num ponto de vista de condicionamento físico global e mais especificamente a nível da coluna. É fundamental o trabalho dos músculos chamados core, que são os músculos abdominais, os músculos lombares, que vão ser aqueles que servem de estaca da nossa coluna, servem de estabilizadores e isso só é conseguido através de um programa de exercícios que não necessitam de ser muito complexos e hoje em dia existem algumas aplicações a nível do telemóvel, online, vídeos que permitem fazer exercícios em casa e, portanto, a desculpa de não tenho tempo, não consigo,
cada vez menos é algo que justifica a ausência do exercício. E é possível adaptar algumas limitações ou dor que as pessoas vão tendo à prática do exercício físico? Certo. Portanto, o exercício físico idealmente deve ser personalizado, como quase em tudo que nós fazemos. Portanto, a nossa roupa é personalizada a nós. Portanto, o exercício físico deve ser personalizado. Em termos de indicações gerais e de prescrição de exercício, o Pilates, que é bastante falado, a hidroginástica, são exercícios fáceis de prescrever, como eu costumo dizer, mas há uma série de exercícios que podem ser realizados, nomeadamente em ginásio, que as pessoas acham, mas eu vou ao ginásio e, portanto, as cargas e os pesos vão provocar mal à coluna. É errado, desde que o exercício seja corretamente executado. Agora, claro que se não houver noção de como executar o exercício, poderão efetivamente sentir-se pior. Por isso, o acompanhamento é importante. Quando é que essa dor nas costas, que imagino eu persiste no tempo, não é? Deve ser agora um sinal de alarme para a pessoa, neste caso até parar de praticar exercício físico e pedir ajuda de um especialista? Portanto, a dor nas costas deve ser um sinal de alarme quando é uma dor bastante intensa, de difícil controle com os analgésicos simples, e quando existem sinais de compressão dos nervos. E o que é isso? É a famosa dor ciática. O que é dor ciática? É quando os nervos na coluna, quando saem da coluna, são comprimidos e provocam dor ao longo do trajeto do nervo ciático. Por isso é que se chama dor ciática, não é? A dor, a terminologia é essa. E, portanto, essa é uma dor que vai irradiada para o membro, nomeadamente os membros inferiores, provocam muitas vezes formigueiros, sensação de falta de força, dormência, e também podem acontecer para os braços, no caso das hérnias cervicais. Portanto, o principal sinal de alerta é uma dor intensa com irradiação para um membro associada a dormência, formigueiros ou perda de força. Há outras pequenas alterações no nosso dia-a-dia que podem favorecer a saúde da nossa coluna, Sr. Doutor? A importância do sono, o que é que acontece à coluna durante um sono que é reparador? Certo. Também, hoje em dia, é cada vez mais demonstrado que o sono tem importância primordial em todo o nosso sistema, em toda a nossa saúde. Déficit de sono vai levar a uma maior tensão miofascial, ou falta de repouso vai levar a uma fadiga muscular, e essa fadiga muscular também vai provocar dor. E, portanto, o sono e todos os aspectos nutricionais também têm extrema importância na qualidade da nossa coluna e da controle da dor. Portanto, dormir mal também pode desencadear, levar a dor nas costas, não é? Dormir mal, o trabalho, por exemplo, por turnos, a inconsistência nas horas de sono, tudo isso está relacionado com o aumento da dor. Em relação ao sono reparador, existe uma posição ideal para a pessoa dormir melhor e respeitar também a ergonomia da coluna, do ponto de vista, aqui o ponto de vista do colchão também? Posição, idealmente não se deve dormir de barriga para baixo, porque isso vai levar a uma hiperextensão da coluna e, nomeadamente da cervical, vai obrigar a ficar várias horas numa posição de rotação cervical marcada, idealmente ou de barriga para cima ou numa posição lateral, e o colchão deve ser um colchão que não seja muito mole, porque se for muito mole a coluna acaba por se afundar no colchão e acaba por ficar numa posição de maior tensão. Portanto, ficam aqui algumas alterações de hábitos que podemos adotar para o dia-a-dia, para de facto cuidarmos das nossas costas em 2026, tal como nos diz a campanha, pequenas mudanças, grandes resultados. Agora vamos passar para a parte clínica. Quando é diagnosticado um problema, dores nas costas, quais são as principais causas, o que é que normalmente é diagnosticado e o tratamento também? Dor nas costas não é um problema, é um sintoma. Portanto, quando existe efetivamente uma dor mantida importante com essas características de irradiação e que não resolve com a medicação, que é um pequeno grupo, então aí deve ser feita uma observação clínica. Essa observação clínica é composta essencialmente em 3 fases. Numa primeira fase, aquilo que se chama uma história clínica, uma avaliação semiológica para perceber como é que são as queixas, há quanto tempo, quais são as características. Um exame físico, que eu considero fundamental, porque uma dor na coluna
Na cervical é obrigatório fazer diagnóstico diferencial com a patologia do ombro e a nível da coluna lombar é obrigatório fazer diagnóstico diferencial com a patologia da anca. Portanto, considero que o exame físico, tocar no doente, é fundamental para perceber e depois de reunirmos essas informações, combinamos com os exames auxiliares de diagnóstico, nomeadamente o TAC, a ressonância, associada ao raio-x. E é um erro bastante comum os doentes chegarem à consulta eu tenho aqui os meus exames, quero que veja e que me diga qual é o meu problema. E a maior parte das vezes isso não nos permite fazer um diagnóstico correto. E quando a abordagem conservadora de facto já não tem resultados, há alguma resistência, algum medo quando o seu doutor, por exemplo, propõe a cirurgia? Sim, isso é um dos mitos que está associado à cirurgia da coluna, em que a cirurgia da coluna é muitas vezes conotada com o risco de ficar paraplégico, ficar numa cadeira de rodas, o que é totalmente incorreto, não é verdade. A maior parte das cirurgias da coluna tem uma taxa de sucesso próximas e até acima de, por exemplo, prótese da anca ou prótese do joelho e, portanto, é um erro e é uma grande resistência dos pacientes serem operados à coluna porque acham que os riscos são muito elevados e os números mostram que isso é raro. Há uma boa recuperação após a cirurgia? Atualmente, a maior parte das cirurgias, nomeadamente a cirurgia mais comum, que é a cirurgia da hérnia discal lombar, nós utilizamos técnicas minimamente invasivas, quer seja por endoscopia ou por retratores tubulares, que permitem uma recuperação e um retorno à vida normal bastante mais acelerada. Estamos a falar que os doentes são operados ou em regime de ambulatório ou são operados num dia e têm alta no dia seguinte. Nas primeiras 2 a 4 semanas, uma vida que eu costumo dizer uma vida normal, calma, evitando fazer esforços e fazer pegar em pesos, que é para permitir uma boa reparação dos tecidos. E depois, a seguir, a partir das 4, 6 semanas, é fundamental um programa de reabilitação funcional, o tal exercício, para condicionar os músculos que vão ser eles os protetores da nossa coluna. E nessa fase, a maior parte dos trabalhos podem ser retomados. Claro que em trabalhos mais exigentes, nomeadamente na construção ou trabalhos que tenham que fazer cargas mais elevadas, à volta das 2 a 3 meses. Qual é a grande mensagem desta campanha deste ano? A grande mensagem é que o exercício físico é o melhor medicamento para a patologia da coluna e que, por outro lado, as pessoas não devem sofrer e não devem viver com o medo e com a dor por causa de preconceitos que existem em torno da coluna e da cirurgia da coluna, que a maior parte das vezes só em uma pequena percentagem é que os pacientes têm indicação para ser operados. A maior parte das vezes as mudanças posturais, as mudanças de hábitos de vida, o exercício, muitas vezes o programa de fisioterapia bem realizado permite tratar, eu diria, mais de 90% dos casos. Será suficiente, não é? Muito obrigada, Sr. Doutor, por estar aqui connosco no programa Consultório.